Oi, gente, tudo bem? Voltamos para falar mais um pouquinho sobre processo civil. Hoje nós vamos comentar aqui no canal sobre uma decisão esquisita, tá? Segundo o meu ponto de vista, mas uma decisão, uma definição dada pela Corte Especial do STJ, decisão recente do dia 20 de novembro, agora uma decisãozinha prolatada na semana passada, tá? E essa definição do STJ, pessoal, de sua corte especial ali, ela vem no seguinte sentido, né? Se a parte não comprovar a existência de um eventual feriado local no ato de interposição de seu recurso, se ficar constatado ali, né, que o recurso foi apresentado fora do prazo porque ela não comprovou a existência desse feriado local, né, no ato de interposição do recurso, esse recurso seria considerado como intempestivo. Então, a definição do STJ veio no sentido de que a parte recorrente não poderia fazer essa adequação, corrigir esse eventual equívoco a posteriori, ele deveria fazer de fato no ato de interposição do recurso, pessoal. Então, na realidade, o relator do recurso em referência, ele acabou votando pela possibilidade de correção desse vício, mas aí a gente teve o voto divergente apresentado pela ministra Nancy Andrighi, e voto esse, né, que foi acompanhado pela maioria do colegiado, no sentido de que essa comprovação de eventual feriado local deveria se dar no ato de interposição do recurso. Ela cita, inclusive, ali o artigo 1003, parágrafo 6º, eu vou fazer a leitura desse parágrafo 6º com vocês, tá? Artigo 1003, parágrafo 6º do novo CPC, diz assim: o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Então, o fato que existe a regra de modo específico, e aí com base também nessa questão, a ministra proferiu o seu voto, né? Bom, pessoal, por que me parece uma decisão um pouco estranha? Porque o Código de Processo Civil vigente, ele acabou trazendo em seu texto, em vários dispositivos legais, um valor bastante importante, um princípio que me parece bastante importante, que a gente define como o princípio da primazia do julgamento do mérito. Né? O que significa esse princípio? Esse princípio nos diz o seguinte, que sempre que possível, né, vícios processuais, vícios e equívocos relacionados a uma determinada relação processual podem ser corrigidos, claro, né? Sempre que possível. Então, havendo equívocos, havendo alguns vícios que possam ser corrigidos, a parte precisa ter oportunidade de corrigir, de sanar esse equívoco, priorizando-se assim o julgamento do mérito, a resolução daquele conflito, a definição de fato daquela questão. Isso é o mais importante, porque diz respeito ao interesse do jurisdicionado, né, do litigante que está ali. E não afastar uma determinada relação, não julgar, enfim, em razão de eventuais vícios de forma, né? Essa é a ideia desse princípio da primazia do julgamento do mérito. E aí eu vou citar aqui para vocês 2 artigos do Código que me parecem que vêm bem nessa ideia desse princípio, né? Combatendo também, né, pessoal, a tal da jurisprudência defensiva que existe aí pra gente, enfim, não que o Código de Processo Novo tenha tido por objetivo acabar com a jurisprudência defensiva, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas é fato que ele veio com esse cuidado no combate, sempre que possível, a essa tal da jurisprudência defensiva, né? Então, os 2 artigos que eu me refiro, e eu vou fazer a leitura rapidinho aqui para vocês, o primeiro é o 1029, parágrafo 3º, esse artigo está lá nas disposições referentes aos recursos especial e extraordinário, tá? Então, o parágrafo 3º do artigo 1029 diz assim: o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Então, desde que exista um vício, que não seja um vício grave ali naquele recurso tempestivo interposto,
né, pelo recorrente, o tribunal pode desconsiderar um vício de forma, ele pode determinar que a parte possa corrigir aquele eventual vício, enfim, pessoal, isso vem expressamente regulamentado pelo nosso sistema. Além disso, vou citar também o parágrafo único do artigo 932, que vem mais ou menos no mesmo sentido, mas referente a já uma disposição mais geral, porque ele vem numa parte mais geral nesse contexto ali no nosso Código de Processo Civil, né? Então eu vou fazer a leitura do parágrafo único do artigo 932, que vem no seguinte sentido: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Então, pela leitura dos dispositivos, a gente observa que o sistema processual como um todo vem prever a possibilidade de, diante, né, de vícios sanáveis existentes ali numa determinada relação processual, a parte ela tem que ter ali a oportunidade, desde que possível, desde que sanável, ela tem que ter a oportunidade de corrigir, de fazer aquela adequação para que o seu recurso, para que a sua relação jurídica processual ali possa continuar tramitando e o julgamento daquela questão e a resolução daquela questão possa de fato acontecer, pessoal. Então me parece um pouco esquisito, o STJ é o nosso órgão que cuida da boa aplicação da lei federal, né, de como deve se dar a melhor interpretação no tocante à legislação federal, e às vezes ele meio que mete os pés pelas mãos aí, né, na interpretação do próprio sistema processual, do próprio sistema envolvendo a nossa lei federal aí em referência. Mas é só minha opinião, acho que é legal a gente fazer esses apontamentos para que vocês também possam refletir com relação a isso. De todo modo, me pareceu uma abordagem interessante, porque a decisão foi recente, né? Inclusive prolatada num feriado local, porque dia 20 de novembro a gente teve aí um feriado envolvendo a consciência negra, feriado local, portanto, né? Só a título de colocação aqui, mas a ideia era só apontar a existência da decisão para que vocês possam refletir um pouquinho com relação a ela, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Obrigada por mais uma semana conosco e a gente volta na semana que vem, então, para falar mais sobre processo civil. Obrigada e um grande beijo.